Quando você se conecta a um cliente e você percebe de uma forma diferente, deu para perceber que algumas vezes você acha que está falando tudo, mas você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado. Por isso que eu já estou trazendo um preparo para você, para nós entendermos essa questão de como se forma os mapas. Você pode colocar aí, fazendo favor, Mateus, essa questão de como se formam os mapas internos de cada um de nós. Como se forma a percepção dessa pessoa. E olha aqui, ó, falando de uma forma mais técnica, né, para você entender aqui como se formam os mapas. Começam eventos externos, informações visuais, auditivas e sinestésicas, que essas informações, elas entram, ou seja, você sempre capta as informações de uma forma externa, visual, auditiva e sinestésica. Por exemplo, o pai daquela moça que estava ali, ele captou as informações, aquelas informações entraram, ou seja, ela deu um presente para ele. Essas informações foram captadas, e o que ele estava precisando? Dentro do programa dele, sempre vai ter omissões de informações, distorções e generalizações. Essa é uma forma do teu cérebro poupar energia. Guarde essas 3 palavras que acontecem na tua mente. Omissões. A tua mente, através do SARA, que é isso aqui, ó, Sistema Acionador Reticular Ascendente, ou seja, esse teu SARA, ele faz o processo de diminuir as informações. Ele começa a diminuir. Se você for perceber, em volta de você tem várias informações. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui já tinham... Bota, Mateus, rapidinho aqui, depois volta lá para a tela. Só quero mostrar um negócio para vocês aqui. Quantos aqui já tinham... Bota nessa câmera aqui, Bruno, fazendo favor, só para mostrar para o pessoal que... Isso. Quantos aqui já tinham visto isso daqui em mim? Quantos aqui já tinham visto isso daqui? Isso. Esse microfonezinho aqui. Já tinham visto? Já, não já? Então, aqui. Algumas pessoas não viram. Eu estou dando exemplo aqui, eu poderia dar qualquer exemplo. Mas olha aqui. Quantos aqui já tinham visto a logo do MEC, que está aqui? Ó, nesse banner. Aí você pode falar, tem várias pessoas aqui que menos da metade viram, outras metades não viram. Outras pessoas não viram, outras pessoas não levantaram a mão aí no Zoom. Ó, a Mari falou, eu vi que assim que entrou. A Lina falou, eu não vi. Ou seja, nem toda informação que está acontecendo, o teu cérebro, ele capta. Tem algumas informações que estão vindo para você, e o que acontece? O teu cérebro omite. É importante ou não? Ele faz um pré-julgamento. Ele vai determinando o que é importante, o que não é, e vai omitindo, distorcendo, generalizando. Guarde isso, o tempo todo a tua mente vai fazendo isso. Se você não tiver um padrão de calibração, você perde informações muito importantes. Dando como exemplo novamente a Gi. Tá? A Gi tá uma pessoa incrível, viu? Tá dando aqui como exemplo. A frase que a Gi falou, pelo que eu calibrei, metade estava lembrando, outra metade não estava lembrando, e quem estava lembrando talvez não estava lembrando da frase que eu estava sinalizando. Você entende como que o tempo todo nós estamos prestando atenção em informações, deixando de lado outras, porque a nossa mente ela faz isso. Ela omite, ela distorce, ela generaliza. Ela tem um processo interno de crenças e valores, ou seja, a informação entrou, vai ter que um processamento acontecendo internamente. Essa informação vai passar por crenças e valores. Ou seja, na crença daquele pai, é que um negocinho bonitinho daquele era o quê? Era uma tábua para ajudar ele numa situação que ele estava com necessidade, que era o quê? Ele só queria cortar os legumes, os temperos para fazer uma comida para a filha. E ele viu aquilo e falou, perfeito, lisinho, bonito, né? Olha só, passou por crenças dele, porque talvez é uma pessoa que não tinha um contato tão grande com a parte tecnológica, nunca tinha visto o iPad. E aí passou por aqui, por esses processamentos internos, e isso começa a gerar internamente o quê? Imagens, sons, palavras, sensações. E esse processamento interno aqui, ele gera isso. Isso tudo interno, tá? E depois, no final, vai acontecer o quê? A tua linguagem verbal e não verbal. Você entende como é que funciona o caminho o tempo todo? Ó, o tempo todo está acontecendo isso. O Estevão está falando aqui com você. Pode voltar, Mateus. O Estevão está falando contigo e o tempo todo está acontecendo dentro de você o quê? Processo de omissão, distorção, generalização, crença. Tem coisas que eu falo que a tua mente fala, mas será que é isso mesmo?
Aí tu fica na conversa interna, será que é isso mesmo? Eu já continuei com o assunto, mas tu está parado aqui atrás, tu está aqui. Ó. Será que é aquilo mesmo? Eu não sei, daqui a pouco, segunda-feira tem uma conta para pagar. Aí tua mente trouxe uma conta, olha, ela fez a conexão com a conta. Está falando, hoje está chovendo, né? Você entende que começa um papo que você fala, meu Deus. Aí daqui a pouco a pessoa fala, eu tenho que lavar roupa. Caramba. E lá no trabalho, que tem aquele detalhe que a minha gestora falou, o meu gestor falou e não aconteceu. Poxa, meu Deus, o Brasil está tão complicado, né? Isso tudo, pessoal, em 1 minuto. Em 1 minuto. Aí a pessoa coloca o assunto que ela viu, a mente começa a trazer, e isso a tua mente, ela vai trazendo conexões. O Dr. Bob Deutsch fala de paradigmas, de conexões que são feitas. É o processo de você... A tua mente tem uma mente imaginativa, que ela começa a fazer padrões de conexões. E o tempo todo ela vai trazendo informações que, se você não colocar um foco determinado, tu começa a ficar com um padrão totalmente misturado. E isso é que acontece com a mente do teu cliente. Por isso que é importante você ter uma técnica para entender. Além disso, nós temos um cérebro que, pode colocar, Matheus, esse cérebro, na neurociência, por isso que eu trago também essa informação, que na neurociência nós temos essas três partes que a neurociência fala sobre o cérebro. Isso não só na parte de vendas, mas no geral. Existe o neocórtex, né, que é a nova parte do cérebro que eles chamam, que é essa parte mais em cima aqui, né, que é uma parte que, na PNL, só para fazer uma associação, é a parte mais consciente, ou seja, é a parte mais analítica, é a parte mais crítica. Então, essa parte do neocórtex é essa parte aqui mais racional, que, ou seja, é aquilo que vai analisando. É o que permite você ver uma água, e ver uma água com alguma coisa dentro, e você fala, não vou beber essa água. Não vou beber, aqui não é boa. Ela está com alguma coisa dentro, então não vou beber. É uma coisa que define se você vai fazer, se você não vai, começa a criticar. Então, essa parte do neocórtex. Tem essa parte que é mais do lado direito aqui, na direção da orelha, que do lado direito, que é a parte do sistema límbico, que é trazido, que é uma parte de um sistema, é chamado do cérebro emocional, né, na neurociência. Na PNL, nós aprendemos que o consciente e o inconsciente, ele funciona de uma forma mais ampla, e aqui você tem, deixa eu só já falar do outro, que eu já mostro isso daqui. Então, você tem um sistema límbico, que é a parte do cérebro emocional, e você tem um cérebro chamado reptiliano. O nome é esse, reptiliano, porque fala da parte primitiva do teu cérebro, ou seja, daquela parte onde é a junção da razão com a emoção. E aí que tem a parte decisória. O processo de compra e de venda, aí entra a parte, Fernando, dessa parte da decisão, que você falou da emoção. Aqui, você fica emocionado aqui, ó. Você compra o produto aqui, ó. Aqui nessa parte aqui, que é mais do lado esquerdo, nessa direção, aqui é a parte decisória no momento de compra. É aqui que você tem que ativar no momento de conexão com o cliente. Por que eu estou falando com vocês? Que se o processo de venda é emocional, nós precisamos trabalhar a mente do cliente para ele poder entender o teu produto. Existe um processo de venda que o cliente vai comprar o teu produto mesmo sem saber direito o que precisa do teu produto. Por exemplo, vocês, eu sei que todos estão aqui e eu sei do nosso nível de entrega, do que está acontecendo, do que vai acontecer, mas você nem percebia direito a profundidade de tanto do que você precisava do método Core. De tanto que você precisava estar aqui, participando desse módulo da pós-graduação, para quem está na pós. Você entende que esse processo, algumas vezes você não sabe de uma forma plena, mas alguma coisa ativou no processo de venda do Instituto Daut, no processo da tua realidade, para você poder estar aqui. Foi nessa parte aqui, do reptiliano. E algumas vezes, aí você vê que a questão não é financeira no processo de venda. Porque algumas vezes uma pessoa consegue comprar um aparelho celular de 5 mil, mas algumas vezes, alguma coisa que ela precisa muito, ela não paga 5 mil. Porque ela conseguiu visualizar a importância do celular, mas ela não consegue ainda visualizar, porque você ainda não trouxe com clareza para ela a importância daquilo que também vale 5 mil. Você entende que não tem a ver com preço? Tem a ver com aí aquela distinção
que é falado algumas vezes, né, do valor versus o preço, que você já deve ter ouvido falar várias vezes. O valor tem a ver com captação do sistema reptiliano da pessoa. É muito importante nós entendermos isso. Porque o mapa da pessoa, o mapa não é o território. Está aqui, ó. Essa é a premissa da PNL. O mapa não é o território. É muito importante nós entendermos isso. O mapa da pessoa, você viu o mapa daquele senhor? O mapa não era o território, ou seja, a realidade era diferente da percepção da pessoa. A realidade, aquilo dali é um impede. Na percepção daquela pessoa, era o quê? Uma tábua.